Olá, galerinha, tudo bom? Como é que vocês estão aí com essa quarentena aí, todo mundo ainda dentro de casa? Desculpa que eu não consegui mandar vídeo esses dias aí, tá? Tava cheio de coisa aqui em casa e também com os jovens sarados, teve Pentecostes, então foi bem corrido, por isso que eu não consegui mandar, tá bom? Mas vamos lá, vamos embora para mais um vídeo. Então, antes de começar, vamos rezar para ficar tudo certinho, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para começar rapidinho, aqui eu estou com a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Esse mês aqui de junho é dedicado a ele, ao Sagrado Coração, tá? Tem uma história bem bonita, depois eu faço um vídeo para vocês explicando um pouquinho, tá bom? E lembrando que esse mês também tem, a gente não vai participar das festas, né? Como é tradicional das festas de mês de junho, que normalmente são de São João, de São João Batista, aquele que batizou Jesus, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso aí no decorrer do tempo, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, não sei se vocês lembram, a gente fez até o número 10, então a gente vai fazer hoje o número 11. Aqui, ó. Não matar é o 5º mandamento. Respeitar a vida. E aqui, dá uma breve passagem aqui, vocês podem ler aqui na página 59 da nossa cartinha, essa cartilhazinha de catequese. Devemos respeitar a vida porque ela é o melhor presente de Deus para nós. Ele pede que cuidemos de nossa vida e que respeitemos a vida dos outros como a coisa mais importante, tá? Porque porque foi Deus quem nos deu a vida. Ele não quer que a morte nem a destruição. Deus é o Deus da vida. É até engraçado que tem lá no Antigo Testamento, no comecinho da Bíblia, cada um tinha o que era da idolatria, que eu já até expliquei para vocês. Cada um tinha um Deus, cada pessoa tinha o seu Deus, a sua parte de cada um Deus. E aí eles faziam um ídolo, um troço assim. Então esse aqui é um Deus retangular, vai. Aí esse daqui era o Deus que me protegia. Quando eu morria, ele morria junto. Quando isso daqui caía, quebrava, o Deus que estava aqui morria, entendeu? Então era um Deus que morria, só que Deus é um ser que não tem nada a ver com a gente, ele não morre, esse tipo de coisa é maluquice, tá? Então Deus veio salientar para a gente que ele é o Deus da vida, tanto que no Antigo Testamento ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então se ele é Deus deles, é o mesmo Deus ainda. Então ele não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos, tá? Então Deus ele não fez a gente para a morte, mas quando nós desobedecemos em Adão e Eva, a gente teve o resultado dessa desobediência, do pecado. E o resultado da desobediência, o resultado do pecado é a morte. Então não foi ele que nos deu esse amargo presente, mas foi sim o demônio, a serpente, e a nossa desobediência. A nossa arrogância de querer achar que a gente manda alguma coisa. Então vamos lá. Vamos ver como podemos seguir este 5º mandamento. Então vou ver aqui e depois eu vejo no catecismo, tá? Algumas coisinhas aqui que eu marquei. Cuidando bem do nosso corpo, da nossa saúde. Sim, porque uma pessoa que ela não cuida da sua saúde, ela está sendo negligente, ela está sendo irresponsável com ela própria, porque ela tem que cuidar desse presente que Deus nos deu. E outra,
Quando a gente é batizado, a gente recebe o Espírito Santo sobre nós no batismo. E o nosso corpo, ele se torna a igreja, o templo do Espírito Santo. Então a gente deve cuidar, só que assim, sem exageros, tá? A gente vê aquele pessoal que fica nas academias lá tal, muitos deles não estão fazendo por saúde, e sim para se achar, para poder provar para o outro que é mais bonito, que é mais forte, que não sei o que é isso, que é aquilo. E aí entra numa coisa que é o culto ao próprio corpo. Então o Deus da pessoa vira o próprio corpo dela. E aí isso é idolatria também. Então a gente tem que fazer as coisas também com cuidado, com cautela. É proibido fazer uma academia, fazer um exercício físico? Pelo contrário, deve-se fazer para se preservar a saúde, porque cuidando da saúde do corpo, a gente está cuidando do bem que Deus nos deu, tá? Só que a gente tem que cuidar principalmente da alma, porque essa não morre. Esse corpo aqui, ele envelhece, adoece, morre. Agora, a alma não morre nunca, tá bom, gente? Dando aos outros bons exemplos de amor e de amizade. Sim, de respeitar. Quando a gente respeita um amigo, um familiar e tal, a gente está dando bons exemplos de que é o jeito certo de se fazer, tá? Não sendo violentos nem malcriados, nem ferindo as pessoas com palavras e atitudes grosseiras. Isso daqui é bem interessante, eu vou deixar para poder colocar, para poder falar um pouquinho mais depois, tá? Cuidando da vida dos animais e das plantas, porque tudo ali é vida, lógico. A vida do ser humano ela é muito mais valiosa do que a vida de um animal, do que a vida de uma planta. Só que, por exemplo, Deus deu o animal para a gente se alimentar. Só que a gente não deve fazer na hora que, vamos lá, os judeus, quando eles vão matar um animal para o consumo, existe um termo que é o kasher. Kasher é o seguinte, o animal, quando é um animal kasher, é um animal que foi morto sem sentir dor. Se o animal ele sentiu dor na hora do abate, na hora da morte dele, ele é impuro para o consumo. Então eles não comem aquele animal. Então eles têm que tomar um baita cuidado, tem que fazer o abate, né, a morte do animal da maneira correta para poder ele não sentir dor. E só que hoje em dia, infelizmente, acontece coisa bem ao contrário disso, tá? Mas deixa isso aí para lá. Então vamos lá. O que eu quero pegar aqui é nessa terceira bolinha. Não, vamos aqui no catecismo. Vamos pelo catecismo direto, depois a gente vai pontuando por lá. Então vamos lá. No catecismo, no número 2257, artigo número 5, vai falar especificamente desse quinto mandamento. Então aqui, no livro de Êxodo, tá, no comecinho da Bíblia, o segundo livro, vai estar lá assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. Perdão, corrigindo. Esse texto aqui é de Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Esse aqui é Jesus falando. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Ou não matarás. Tá? Que é o que está em Êxodo, por isso que eu estava confundindo, Êxodo 20, 13. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Então aqui é o seguinte, toda vez que a gente olha na Bíblia alguma coisa, a gente não pode ler só pelo que a gente está, pelo contexto da vida, mas também o contexto, a maneira espiritual. Quando Jesus está falando aqui do tribunal, não é o tribunal que a gente sabe aqui do juiz com martelinho na mão e tudo mais. Não é o tribunal perante a ele próprio, perante a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o tribunal final, tá? Então aqui ele fala que não somente uma pessoa que mata a outra, ela vai responder no tribunal perante a ele, mas também aquele que tratar o seu irmão com raiva. Então só de você tratar uma pessoa com raiva, você vai ter que pagar as contas com Jesus. Entendeu? Vai ter que se dar conta daquilo, né? Vai ter que responder por aquilo. Porque Jesus ele é Deus do amor e não da raiva.
Tá? Então, assim, a raiva é um pecado menor do que a morte? Óbvio. Só que só para vocês terem ideia, que é o que eu tava, já me aguçou aqui, eu já fiquei de olho aqui, na terceira bolinha aqui da página 59, essas bolinhas aqui, tá aqui, ó. Não sendo violentos e malcriados, nem ferindo as pessoas com palavras e atitudes grosseiras. Porque dependendo do estado de uma pessoa, se a gente fala uma palavra muito forte, muito feia, com muita raiva, alguma coisa do tipo, ou alguma grosseria, uma atitude muito grosseira, às vezes a pessoa está passando por um momento muito ruim na vida dela e ela pode chegar a se matar por conta daquilo, tirar a própria vida. E a pessoa que comete esse ato de grosseria ou uma palavra muito feia, ela também é responsável por aquela pessoa que se matou. Então é como se ela tivesse contribuído para a morte daquela. Então é coisa que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter na nossa vida uma atitude de irmão e de imaginar o que pode acontecer com a gente nesses casos. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida. O cristianismo, e de maneira um pouco mais direta na Igreja Católica, por conta de algo como esse, que é um catecismo, que é um manual de vida mesmo, de vida cristã, que só a gente aqui tem, que nos guia para a gente fazer as coisas corretas, para viver em harmonia, tá? E aí vem aqui depois, e aí a gente vai seguindo assim, existem várias maneiras de morte. Então existe a pessoa a matar a outra diretamente, por exemplo, um tiro, uma facada, alguma coisa do tipo. Isso é a morte direta, a pessoa ir lá e matando realmente a outra. Isso é o homicídio, tá? O homicídio direto, que é esse, e o homicídio indireto, que é o que eu estava falando, que é de você induzir, fazer com que uma pessoa acabe morrendo pelas suas atitudes. Existe o homicídio também de legítima defesa. Eu já falei em outro vídeo já também para vocês, tá? Então tá aqui no número 2263, 2263. A legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente. A ação de defender-se pode acarretar duplo efeito, dois efeitos. Uma é a conservação da própria vida. O outro é a morte do agressor. Ele me agrediu, vou matar ele. Não, isso daí não é defesa, não é legítima defesa. Aí fala aqui, só se quer o primeiro, o outro não. Então a gente quer defender a nossa vida e não matar o agressor. Ou seja, se a única opção de eu defender a minha vida for, infelizmente, matar o agressor, tudo bem. Não é um pecado, é a legítima defesa da sua vida. A gente tem que zelar pela nossa vida. Agora, se eu tenho como, que aí fala aqui, ó, aqui embaixo, se alguém, para se defender, usar de violência mais do que necessário, seu ato será ilícito, ou seja, pecado, é algo que também é contrário tanto à lei do homem quanto à lei de Deus. Mas se a violência for repelida com medida, ou seja, na medida correta, será lícito, será correto. Tá? Então, se a gente, aquela coisa, a gente é mais forte, a gente pega a pessoa, bate na pessoa, já dominou o agressor, e aí agora quer bater porque quer se sentir o mais fortão. Completamente errado, tá? E isso pode até gerar na pessoa, no descuido da pessoa, matar o outro mesmo, tá? Porque isso aí vem da raiva. Outro detalhe, o aborto. A igreja é completamente contra qualquer tipo de homicídio, qualquer atentado contra a vida, desde o começo até o fim. Então a igreja é contrária ao aborto, desde a hora da concepção, ou seja, do momento em que o papai e a mamãe fazem a criança, daquele momento ali que colou as coisas ali, que papai e mamãe fez, ali já é vida. Muitos falam, mas a vida só acontece no terceiro mês de gestação, no 5º mês de gestação. Não. No momento em que é concebido, que é feito o que mamãe e papai fazem, já é vida. Então não pode matar, é homicídio. E isso
quem? A mãe que faz, o pai que às vezes obriga a mulher a fazer, o médico que comete, o que faz o ato, uma pessoa que incentiva a outra a fazer, todos estão relacionados com o mesmo ato de assassinato. É um assassinato. Tá? Então vai contra o 5º mandamento, não matarás. Só que também vai a pena de morte. A igreja é contrária também à pena de morte. Então esses negócios que tem nos Estados Unidos, o cara fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Não. O Papa João Paulo II, ele foi vítima de um atentado que ele quase morreu. Nossa Senhora salvou ele, Nossa Senhora de Fátima o salvou da morte, porque não era a hora dele. E ele foi visitar o agressor dele na cadeia, ouviu a confissão dele lá, deu o perdão, tanto o perdão do sacramento, que é o que a gente vai fazer depois confessando com o padre, mas também deu o perdão dele próprio para aquele homem. Porque toda vida é vida, todos somos filhos de Deus. Tá? A eutanásia. Eutanásia é quando a pessoa está muito doente, ela decide que ela não quer mais viver, que é para dar um remédio dela. Ou ela decide, ou às vezes a família decide desligar os aparelhos. Tá errado. Homicídio também é morte, é contra o 5º mandamento. Tá? O suicídio, quando a pessoa mata, ela se mata. Também tá? Porque assim, a pessoa, muitas vezes a pessoa ela fica em desespero. Eu acho que não vou ter salvação, que não sei o que. Um monte de coisa passa pela cabeça. Só que isso daí é um ato complicado, porque sim, fere o 5º mandamento. Tá? Então a gente não pode, porque a gente tem que sempre ter a confiança em Deus. Porque quem nos deixa com a cabeça maluca para às vezes a gente cometer suicídio, se matar, é o demônio. Ele quer a nossa morte num momento de desespero, porque ele quer nos levar para o inferno. Tá? E Deus não quer isso. Ele não fez a nossa vida para isso. Ele fez a nossa vida para a gente louvá-lo, adorá-lo, termos uma família, passarmos pelos problemas que a gente tem que passar para a nossa santificação e sermos felizes nele, com ele. A felicidade só existe nele e com ele. Tá? Existem casos específicos, que é até citado aqui, no final, no número 2282, 2282, distúrbios psíquicos graves, a angústia ou medo da provação, do sofrimento, da tortura, podem diminuir a responsabilidade do suicida. Tá? Então, assim, uma pessoa que está passando por um problema psíquico extremamente grave, um distúrbio psíquico extremamente grave. Então, a pessoa que vai ser diminuída a responsabilidade dela, apesar de que ela ainda vai ter responsabilidade, sim. Tá, gente? Então, assim, de maneira resumida, Deus, ele nos proibiu de matar em qualquer das suas finalidades, qualquer um dos seus momentos. Então, desde o nascimento até durante a vida e até na hora que a pessoa está com uma doença terminal e quer se matar, quer desligar os aparelhos. Porque a gente deve preservar a vida. Quem dá a vida é Deus e quem tira é Ele também. Tá bom? Então isso tem que ficar muito fixado na cabeça de vocês, desde agora, vocês pequenos, até mais tarde. Porque principal coisa que pega é a vida de um inocente, e nada mais inocente do que um bebezinho na barriga da sua mãe. Tá? Então, quando vocês forem mais velhos, meninos, vocês tiverem as suas esposas, e para ter filho tem que casar, é responsabilidade, tem que fazer tudo bonito, tá? Não é para acontecer como infelizmente acontecer aqui de vocês. Eu não quero ver nenhum de vocês, meninos, engravidando meninas e deixando elas largadas, e meninas namorando sem uma pessoa que dê o valor que vocês merecem e sem ter compromisso com vocês. Porque aquela criança que nascer, ela não vai
ter culpa de nada de que seja feito errado. Então a gente tem que ter total responsabilidade, tá bom? Do jeito que vocês gostam e amam quando o papai e a mamãe pegam no colo, dá carinho e tudo mais, as crianças também gostam, elas não merecem coisas que infelizmente acontecem, tá? Então fiquem na cabeça de vocês, desde hoje. Aborto é pecado grave, tá? Morte de qualquer maneira, a não ser por legítima defesa, pecado gravíssimo, tá? Ou seja, pecado mortal. Eutanásia, que é a pessoa se matar ou matar a pessoa quando ela está doente, desligar os aparelhos quando ela está ligada em aparelhos no hospital, é pecado grave, pecado mortal, tá? E aí vai, tá bom? Agora, mas Alexandro, eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela matou outra. Ela vai para o inferno? Depende. Se ela se arrepender, não. Porque Deus, ele ama, a coisa que ele mais ama, uma das coisas que ele mais ama fazer é dar o perdão. E isso a gente recebe o perdão como? A principal maneira, a maneira em que ele quer que a gente tenha esse perdão é se confessando ao Padre. Lá em Atos dos Apóstolos, ele sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos e fala: perdoai os pecados. A quem vocês perdoarem, os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, os pecados serão retidos. Tá? Então, quando a gente se confessa ao Padre e ele dá absolvição, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o pecado é apagado. Tá bom? Por exemplo, uma pessoa que morreu sem se confessar, pode ir para o céu? Pode. Por quê? Na hora da morte, a pessoa passa por uma agonia muito grande. E muitas vezes a pessoa, naquele momento, ela se arrepende de um monte de coisa. Então a gente não pode julgar se tal pessoa foi para o céu ou foi para o inferno. Uma pessoa que a gente achava boazinha, ela tinha um monte de coisa, não se arrependeu de nada, ela pode ir para o inferno. E uma pessoa muito ruim, ela pode ir para o céu porque no momento da morte se arrependeu. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela, quando teve um homem que ele foi condenado à guilhotina, foi condenado à morte, lá na França, por ter matado, acho que uma família, uma coisa assim. E ela sabia que a alma dele iria para o inferno, que ele iria para o inferno. E ela começou a rezar, fazer penitência, fazer jejum, fazer um monte de coisa pela alma dele, porque ela não queria que ele fosse para o inferno, porque ela não queria que o demônio vencesse na vida dele. E ela rezou. No momento em que ele foi para a guilhotina, que ele foi ser morto, ele chamou o padre que estava ali do lado, na época o padre ficava do lado, e ele pediu para beijar a cruz. Ele tinha se arrependido. Ele foi salvo por intercessão, pelas orações de Santa Teresinha. Como eu falei no outro vídeo, falando um pouquinho sobre a história de Fátima, como ela falou para os pastorinhos, crianças como vocês, querei vos oferecer em sacrifício pela salvação dos pecadores? E as crianças falavam sim. E como que era esse oferecer? Em orações, em pequenos sacrifícios, como eu expliquei para vocês, tá? E então assim, fazendo essas orações e rezando para as pessoas e pedindo, clamando a misericórdia de Deus, essas pessoas vão para o céu. E quando a gente consegue isso, a gente consegue mais amizade dele. Ele nos ama ainda mais. Tá bom? Então acho que agora é só. E então, para encerrar, vamos rezar para o nosso anjo da guarda, aquele nosso amigo, nosso protetor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Gente, até o próximo vídeo. Qualquer coisa, vocês me falam lá no WhatsApp, deve mandar pergunta para mim, tá? Não fique com receio, pede para a mamãe e papai mandar pergunta, que eu vou respondendo lá, tá bom? Dá um joinha aí, se inscreve, coloca lá no comentário quem assistiu e também compartilha para os amigos, tá? Se souber de algum amiguinho que está em outro, por exemplo, a gente está na Santo Antônio. Eu conheço um amiguinho meu que ele é da São Francisco, ou ele é da São Luís, ou ele é da Nossa Senhora das Graças.
manda o link do vídeo para eles, que eles vão vendo lá por lá, também não tem problema, tá bom? Fiquem todos com Deus, Nossa Senhora proteja, o anjinho da guarda acompanhe vocês, tá bom? E sempre lembrando também de São José, que é pai adotivo de Jesus e nosso protetor também, protetor da igreja inteira, tá bom? Abraço para vocês e até o próximo programa.